Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos mais uma vez diante da tua palavra, em um momento de instrução, rogamos o teu favor, a tua assistência, para que o Senhor nos abençoe enquanto famílias, como maridos, como esposas, para que possamos, ó Deus, refletir aquilo que a tua palavra tem nos ensinado, que é um lar em boa ordem, piedoso, gozar assim de todos os benefícios da felicidade conjugal. Abençoa-nos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos então estudando o livro do Dr. Joel Bick, Vivendo um Casamento Piedoso, e considerando vários aspectos da vida matrimonial. Eu sei que estão alguns irmãos que estão na classe catecúmenos hoje estão aqui, então vou fazer só uma breve recapitulação para que os irmãos acompanhem. Estamos considerando os deveres mútuos, os deveres que o Senhor coloca tanto sobre o marido quanto sobre a esposa. E ambos têm responsabilidades, nós entendemos e vimos isso. O casamento, ele não é algo meramente casual, mas existem deveres, responsabilidades, obrigações que o Senhor coloca sobre o marido, como cabeça do lar, sobre a esposa como auxiliadora idônea, deveres específicos de cada um e deveres mútuos que dizem respeito aos dois. Nós consideramos já vários deveres mútuos, dever do amor, ambos devem se amar, vimos vários aspectos sobre isso, dever da pureza, dever do exercício e a benevolência que diz respeito à relação sexual no casamento. E estamos considerando vários aspectos agora sobre um dever que o Dr. Bick ele apresenta como sendo o dever do auxílio mútuo, ou seja, dentro do casamento, embora a mulher seja chamada de auxiliadora idônea, o homem também ajuda a esposa. Ambos se ajudam mutuamente, cooperam para que a família avance. A figura que o puritano usou é de que a família é como um barco, aqueles pequenos barcos, onde marido e mulher vão remando, cada um rema de um lado, não é? E ambos têm que remar para que a família avance corretamente numa direção, com orientação, com direção. Se um só remar, dá problema, tem confusão, sai do parâmetro correto. Mas estamos considerando então a necessidade e a importância de ambos se ajudarem, auxiliarem mutuamente. Vimos vários aspectos desse auxílio mútuo com respeito à reputação de cada um, que um deve prezar e zelar pelo bom nome, pela reputação de cada um. Vimos a importância de ser um auxílio nas horas da aflição, da doença, quando pegar aquela virose, aquela gripe, alguns aí estão gripados, o cônjuge tem que ir lá e ajudar, estar lá presente, auxiliar nas tribulações, nas aflições da vida. Por último, nós vimos, e aqui eu queria só fazer um adendo, a importância de cultuar a Deus no lar. Uma família deve adorar ao Deus, vimos isso na última ocasião, a importância do culto doméstico e como marido e mulher devem trabalhar juntos para certificar-se de que Deus é adorado no nosso lar, o culto doméstico. Nós entendemos que a responsabilidade está sobre o homem, como varão, o cabeça do lar, mas a mulher também auxilia e ajuda, encorajando o marido a ser zeloso no culto doméstico, lembrando carinhosamente a ele de executar e fazer o culto doméstico, mas também na ausência dele, quando ele não está, viaja, trabalha ou ele não existe, morreu, está viúva, ela assume o papel. E ela deve instruir os seus filhos, guiar a casa
na adoração a Deus. E antes de considerarmos o próximo ponto, eu quero só fazer um breve adendo prático com respeito ao culto doméstico. Eu me toquei que nós enfatizamos muito a importância do culto doméstico, mas não demos nenhuma instrução prática sobre como fazer o culto doméstico. E aqui é algo muito simples, meus irmãos. O culto doméstico não é um culto como a gente faz aqui na igreja, em casa. Às vezes as pessoas podem pensar assim, né? Tem que ter uma liturgia, ficar em pé, sentar, o liturgo que vai ler, dar uma pregação, um sermão. Não é assim. A gente chama de culto doméstico porque Deus é cultuado, Deus é adorado no lar, mas é muito mais simples. A gente tem que prezar pela simplicidade. Afinal, é algo que é feito todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia, dentro da nossa rotina de trabalho. Então, é preciso lembrar que não é nada complicado. Muitos homens se sentem intimidados, né? Pensa que tem que pregar, fazer exegese do texto, entender grego, hebraico, ter 1000 aplicações, 1000 exposições, e por conta disso, acabam se omitindo, se sentem capazes e tal, mas não precisa ser assim. O que é que o culto doméstico precisa ter? Ler a Bíblia. Quem não pode ler a Bíblia? Abrir a palavra de Deus, sistematicamente, vamos ler um livro, vamos ler os evangelhos, vamos ler os salmos, vamos ler toda a Bíblia, um livro após o outro, e lendo a Bíblia devagar. Fazer perguntas sobre a Bíblia. Quem não pode parar e entender o que é que esse texto quer dizer? O que é que o apóstolo está dizendo quando fala isso? Talvez não vai saber responder todas as perguntas, e é necessário ter a humildade para dizer que não sabe responder todas as perguntas, mas ler a Bíblia, aprender e ser alimentado por ela e passar para a sua família. Algo simples. Ler e fazer breves comentários. Uma aplicação ou outra do texto. Existem materiais muito úteis para isso, que nos ajudam. Tem quem conhece aquela série de J.C. Ryle, J.C. Ryle, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele tem ali passagens curtas nos Evangelhos com aplicações. Você pode ler um trecho e depois ler o que J.C. Ryle vai falar. Eu não acho tão pequeno, eu acho até um pouquinho grande ali a passagem de Ryle para o culto doméstico, mas de repente você pode quebrar, ler um trecho de manhã, um trecho de noite, ou ler um trecho num dia, o outro no dia seguinte. O fato é que nós temos abundância de recursos que nós podemos usar para trazer a palavra de Deus. E orar também, fundamental. Esse é o mínimo. Ler a Bíblia e orar. Orar pelas necessidades da família, pelas lutas que estamos passando, orar pela igreja. Os crentes individualmente, as famílias devem orar pela igreja, pelos pastores, puxando a sardinha para o meu lado agora, pelos oficiais. Orem por nós, esse é o momento apropriado para que vocês sejam abençoados. Pela nação. Orar e invocar o nome do Senhor em casa. E aqui, é sempre bom também, se pudermos cantar, adorar a Deus, cantar um salmo. Canta um salmo. Ensina um salmo para as crianças. É uma boa oportunidade para as crianças já irem aprendendo aos salmos. Ouve uma vez só, uma vez por semana, só no domingo. Em casa também, cante os salmos com elas. E você também pode adorar a Deus, se puder. Mas o mínimo, ler a Bíblia e orar. Mas cantar os salmos, e outra coisa muito boa que pode ser feita no culto doméstico é catequizar. O que eu quero dizer com ler os catecismos. Breve, catecismo maior de Westminster, que são símbolos de fé, que eles estão na classe dos catecúmenos, eu acredito que já foram apresentados, já foram aos catecismos da Igreja Presbiteriana. São documentos da Igreja Presbiteriana, na verdade, que a Igreja Presbiteriana adota, que foram redigidos no século XVII pelos puritanos, que falam das doutrinas. Quem é Deus? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Pergunta do catecismo maior. Quem é Deus? Está lá. Com os versos, é o que a gente lê no nosso boletim, não é? Catecismo maior, breve catecismo, confissão de fé. É a doutrina bíblica que está ali, mastigadinha, né? Entre aspas, para a gente, ensinando os nossos filhos a doutrina. O culto doméstico é um bom momento para isso. Ah, vai fazer tudo isso, vai demorar. Tira um dia por semana. Ó, segunda e quarta-feira a gente vai ler o catecismo. Quarta, os outros dias a gente vai fazer uma coisa diferente para não estender demais, que a brevidade é importante. É importante ser breve. Quanto breve? 15 minutos, 20 minutos máximo, tá bom.
Dá tempo de você ler a Bíblia, orar, fazer uns comentários, cantar um salmo. Não é uma hora e meia, igual a gente faz na igreja. 2 horas na igreja. Algo mais breve. O que eu recomendo, e é muito importante, é a questão da rotina também. Que eu não consigo fazer com o doméstico, nunca tenho. Eu mesmo passei por muito tempo essa dificuldade. Hora fazia de 1 hora de manhã, hora fazia à noite. Aí tinha dia que não fazia, porque não deu tempo nem de manhã nem de noite. É importante ter uma rotina, ter um horário de manhã, faz sempre de manhã. Um horário que toda a família possa estar reunida. O que eu recomendo, e é uma tradição reformada, se fazer sempre as refeições. Que hora? A família ter pelo menos uma refeição todo mundo junto? Pelo menos uma? Café da manhã? Almoço ou jantar? Naquele momento ali, após a refeição, todos comeram, bota a comida de lado, pega a Bíblia. Ali na mesa mesmo, com os pratos sujos ali na frente. Pega a Bíblia, sem burocracia, sem complicação, e com rotina e disciplina. E o efeito gradual, regular da palavra de Deus vai operando os seus efeitos salvíficos na vida dos nossos filhos, na nossa própria vida também. Tá bom? Então só queria dar essas instruções. Uma recomendação boa é o livro Adoração no Lar, Dr. Joel Bick. Mesmo autor desse livro que a gente está estudando sobre casamento, ele também tem um livro sobre culto doméstico, fininho, pequeno, da editora Fiel, muito prático, dá várias recomendações, outras que eu não passei aqui, mas que é muito bom. Adoração no Lar, é esse o título? Adoração no Lar, do Dr. Joel Bick, da editora Fiel. Eu acho até que tem digital, PDF aí na internet, oficial, não é pirata, que a própria editora Fiel disponibiliza. Tá bom? Então, só para encerrar esse assunto, eu queria fazer esse adendo prático. Mas continuando então, meus irmãos, o nosso estudo sobre o auxílio mútuo, marido e mulher devem se auxiliar mutuamente com respeito aos bens da família. Ora, a família tem posses, não é? Bens, salário, dinheiro, posses. E essas posses devem ser geridas pelo casal, de uma maneira bíblica. A primeira coisa que precisamos compreender é que as posses do casal pertencem aos dois. Isso é uma tendência moderna que existe. Eles se casam, mas cada um tem suas coisas. Eu tenho minhas coisas, você tem suas coisas. Eu tenho minha conta bancária, você tem sua conta bancária. Tem família que o marido pega dinheiro emprestado com a esposa para pagar depois. E ao contrário também. Isso não está certo de jeito nenhum. Primeira coisa, então, é lembrar de que as posses pertencem aos dois, é da família. É tudo. Pertence um ao outro. Pouca coisa dele, pouca coisa dela. Os hobbies dele, ele vai ter as coisas dele lá. Mas mesmo assim, pertence à família. Devemos ter a visão de que tudo que está aqui é nosso. É dos dois. Pertence aos dois. Tudo deve ser comum. Uma casa, uma cama, uma mesa, uma conta bancária. Tudo é em comum. E tudo deve ser adquirido e gerido com um propósito unificado. Marido e mulher devem ter um propósito unido, mesmo foco, mesma visão com respeito aos gastos da família. Marcelo? É uma boa forma. Ele também tem a mesada dele, né? Às vezes a gente também tem a nossa própria mesada. A mesada é uma coisa boa, porque assim, aqui você vai gastar, é um orçamento, né? Gastar livremente, sem ter que perguntar. Eu acho. Ele vai gerir, né? É a parte para ele. E eu, no meu caso, eu tô com essa dificuldade. A gente precisa implementar lá em casa a história da mesada. Eu ainda não implementei, não. Mas a ideia é que. A ideia é que eu tenho a mesada dela e minha também. A ideia da mesada não é um dinheiro assim, não é que... Pera bem, você faz mercado, não é? Óbvio. É pra casa. Você paga as contas, é pra casa. É pros dois. Agora a ideia da mesada é um dinheiro livre. Você gasta com o que quiser, pra você não ter que ficar toda hora me pedindo a coisa. E eu também. Se eu quiser comprar meus livros, né? Cada um tem os seus hobbies aí, o homem tem os seus hobbies. Eu gosto de gastar com livro e outras coisas. Tenho os meus hobbies. Eu tenho, teoricamente, deveria ter, né, a mesada. Lá em casa não tem. Mas é uma forma boa de gerir. Entendeu? Os dois trabalham, pegou dinheiro. E aqui agora,
Vamos organizar como vamos gastar o dinheiro. O fato é esse, precisa ter um entendimento e não ficar gastando escondido. Gasto escondido. Tem gente que gasta escondido para não o outro não ver. O marido vai lá, gasta dinheiro escondido para a esposa não ver. A mulher gasta escondido. Hoje em dia complica, porque o celular, quando gasta o cartão, pip, dá um SMS. Gastou tantos reais. Se for acima de 30 reais, meu é assim, ele manda um SMS. A mulher gastou, aí complica, tem que sacar para gastar escondido, não ver. Mas não faz sentido, é dos dois. Precisa ter um entendimento, né? Precisa ter um entendimento. Mas aí me desviou um pouquinho do assunto, viu? Vamos voltar aqui. Tem a ver, mas... O que eu queria falar também é sobre um assunto importante com respeito às finanças, que biblicamente é responsabilidade do homem receber, ou trabalhar para o sustento do lar. O puritano diz o seguinte, a responsabilidade do homem, do marido, embora ambos vão trabalhar conjuntamente com o mesmo entendimento. Peraí que eu me perdi aqui nas anotações. Embora ambos vão trabalhar com o mesmo entendimento, unidos, a responsabilidade dele, trabalhar, poupar e planejar. Trabalhar, poupar e planejar. Ora, por exemplo, abra comigo em Gênesis. Gênesis é o padrão da família, antes da queda, ok? Quando a gente pensa, como é a família ideal? Nós sabemos que existe o que não é o ideal, não é? Circunstâncias adversas, difíceis, nós vamos tratar sobre elas mais pra frente. Mas o ideal, o que é que o senhor espera? Condições normais de temperatura e pressão, como falamos. Que o homem trabalhe. Deus criou o homem e deu ao homem, antes da mulher existir, a responsabilidade do trabalho. Gênesis 2, nós temos aqui, a partir do verso 4, está aí provavelmente o título da sua Bíblia, a formação do homem. A formação da mulher vem no verso 18, quando ela é criada. E aí Deus vai criar a mulher e vai dar os propósitos dela. Ela foi criada com que propósito, com que função no casamento? Deus vai dar lá a partir do verso 18. Mas aqui, a partir do verso 4, os propósitos do homem. Deus criou o homem, como é que está lá no verso 16 e 17? Verso 16, Gênesis 2, 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao homem. De toda árvore do... Não, não é que não. Lê errado. É o mandato cultural. Não, é verso 8 e 9, né? Então formou Deus o homem do pó. Tô lendo errado aqui. Me ajude aqui. O mandato cultural para cultivar a terra. É 15. É 15. Verso 8. Verso 8 e verso 15. Verso 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Ele criou o campo para ceifar, para trabalhar, cultivar a terra. Botou o homem, vai lá agora, tu vai trabalhar lá. Colocou ele lá. No verso 15 isso fica claro. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. E aqui fala qual o propósito. Colocou lá para quê? Ficar contemplando o jardim, passeando? Não. Para o cultivar e o guardar. Esse texto aqui é chamado, pelos teólogos, estudiosos, de um mandato cultural. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. O mandato cultural. O que é o mandato cultural? É a ordem de Deus na criação para o trabalho. Trabalho não é uma maldição. A gente pensa assim, né? Trabalho, eu não vou trabalhar. Não. A maldição são os cardos e os abrolhos, os espinhos e o suor. A dificuldade que vai ter do trabalho. Trabalho é um mandato que Deus deu. E aqui no Gênesis, ele deu a quem? Ele deu a Adão. Eva foi formada depois. No verso 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ele vai trabalhar o dia todo e precisa de uma auxiliadora. Ajudar a gerir os seus ganhos. Ajudar a trabalhar essas finanças. A mulher vai ajudar. Aí ele cria a mulher, mas o Senhor botou o homem, não a mulher, para pegar a enxada. Para meter a mão e trabalhar lá na terra. Foi um homem. Salmo 128. Mas isso aqui é uma coisa só desse salmo. Só do Gênesis. Bom, o Gênesis é o fundamental, né? É a constituição da família. Mas Salmo 128 fala a mesma coisa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele está falando aqui do homem.
Como é que eu sei que ele está falando do homem? Porque mais para frente ele fala, a sua esposa. A sua esposa. Sua esposa no interior da sua casa. Então ele está falando, aquele é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa. Então veja, ele está falando do homem. O homem trabalha. O homem tem a responsabilidade de meter a mão na massa e trabalhar. Qual é o perigo do homem? É a preguiça. O perigo é a preguiça. É não querer trabalhar. Provérbios fala contra isso. Provérbios 10, 4, 5. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Filho que envergonha. Então é claro que o Senhor deu ao homem essa responsabilidade. E isso fica claro, voltando aqui para o Gênesis, meus irmãos, perdoe aí se vai e vem aí. É claro, pela palavra de Deus, que a responsabilidade do trabalho está com o homem, e você vê isso em Gênesis, também com respeito, logo depois da queda. Depois da queda, o Senhor pronuncia as maldições, não é? As maldições. A serpente, a própria terra, e fala ao homem e à mulher. E a maldição do homem qual é? É ligada ao trabalho, não é? Gênesis 13, 19. Aliás, Gênesis a partir do verso 17. 13 e 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, disse ao homem, Adão, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ele está falando isso com quem? A fadiga do trabalho, do cultivar a terra, do mandado cultural. Essa maldição recaiu sobre o homem, sobre Adão. Ela produzirá cardos e abrolhos, verso 18, e tu comerás a erva do campo, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Depois é a maldição da mulher. A maldição da mulher diz respeito da luz, a meio de dores, questão do conflito no casamento, da submissão, dificuldade com a submissão. Vamos considerar isso agora, depois. Mas a maldição que Deus dá ao homem deixa claro que a responsabilidade é trabalhar, né? Trabalhe e agora vai ser difícil para você trabalhar. Maldita é a terra por tua causa. Você vai ter que suar, você vai penar. Não é para a mulher suar, é para o homem suar. A mulher vai suar também, mas em outra atividade. Não é que é fácil, ela tem uma responsabilidade dela, mas a do homem é trabalhar. Logo, quando pensamos em as posses da família, Deus deu ao homem a responsabilidade de adquirir, de obter, de trabalhar, labutar lá fora, no meio debaixo do calor, do sol, com dificuldade. É ele que vai suar. E a mulher? Salmo 128, de novo. Se o homem tem a responsabilidade de adquirir, a mulher tem a responsabilidade de gastar? De gerenciar o gasto, sim. Gerenciar o gasto. É no interior, ó. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. A esfera de atuação, e aí a gente vai ver isso biblicamente, não só essa passagem, outras. A esfera de atuação da mulher, primordial. Qual é o seu foco? É o lar. É cuidar da casa. Você vai ver isso em várias passagens da Bíblia. E nós vamos ver aqui algumas. E ela vai, então, gerir aquilo que o marido recebe. O marido vem, faz as compras, a mulher vai gerenciar o lar. Ela é a déspota do lar. Essa é interessante. Essa aqui é a passagem. Veja comigo, abra aí. 1 Timóteo 5,14.
1 Timóteo 5,14, apóstolo Paulo falando com Timóteo, para que por sua vez ele fale às mulheres da igreja. Ele diz o seguinte: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não dê ao adversário ocasião favorável de maledicência. Estão aqui 3 coisas que ele fala para as mulheres serem ensinadas na igreja. Veja bem, Paulo fala: Timóteo, ensina as mulheres da igreja isso. Então é o que eu estou fazendo, né? O que é que eu estou ensinando aqui? Paulo, eu posso considerar o Timóteo, né? Timóteo representa os pastores da era não apostólica. O período de transição, sem ser apóstolo. Como se ele estivesse falando para os pastores. Pastores, ensina as mulheres da igreja, fala para as mais velhas, falarem para as mais novas, para que elas se casem, criem filhos, sejam mães, e boas donas de casa. E aqui eu queria focar nessa palavra, boas donas de casa. Essa expressão, boas donas de casa, é uma palavra só no grego. Que é a palavra, vou ver se eu consigo, oikodespotel. É uma composição de 2 palavras. Oiko é a palavra no grego para lar, para casa. Despotel é o déspota, é o senhor, é o dono. A dona de casa é um termo que popularizou, soa fraco, né? Por isso que eu não gosto dessa tradução. Ah, dona de casa. Ah, coisa. Não, é uma coisa pesada. Ela é a senhora do lar. Senhora no sentido de autoridade. Déspota das coisas que estão no lar. Ela vai cuidar, ela vai trabalhar ali. Seu foco... Oi? Vamos lá. De modo que você vê que o foco do senhorio dela, da atividade, do trabalho dela é o lar. Ela é dona do lar. Não é isso que diz o texto? Onde é que ela vai ser senhora? Onde é que ela vai exercer seu trabalho de gestão? No lar. Interessante, abra comigo Tito 2,5. Tito 2,5 diz a mesma coisa, usando uma palavra diferente, que no português não passa, mas no original é uma palavra diferente. Em Tito 2,5, o apóstolo Paulo diz o seguinte, a mesma coisa. Aliás, vamos ler a partir do verso 3. 2,3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a quê? Mesma instrução de Timóteo. Amarem ao marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Mesma palavra. Agora, no grego não é a mesma palavra. A tradução está a mesma. No grego é outra. É oiko-ergon. Lá é oiko-despotel. Ela é a déspota do lar, é a senhora do lar. E aqui é oiko-ergon. O que é oiko-ergon? Oiko, nós já sabemos, é casa. Ergon é trabalho. É a trabalhadora do lar. É aquela que está ocupada. Ergon, no grego, separado de oiko, é a palavra que descreve ocupação, atividade, trabalho. Qual é a ocupação? É a ocupação do lar. Uma tradução melhor seria para serem boas. O boa não está ali, o boa não está no grego. Isso aí vem do português, na tradução botaram lá. Para que elas estejam ocupadas no lar. Que a sua ocupação seja no lar. Que a palavra ergon quer dizer isso. Ocupação, atividade, trabalho. São trabalhadoras do lar. Operárias no lar. Operárias no lar. Traduz diferente, né? Pega a nuance da palavra, ao invés de se botar dono de casa. Não. Elas são trabalhadoras no lar. Então você vê, o foco é no lar. Você vê Gênesis, não deu a ela responsabilidade de trabalho. Ela é auxiliadora do marido. Salmo 128, no interior da tua casa. O que é que devemos instruir as jovens, casadas, as mulheres novas, que sejam trabalhadoras do lar? Quem diz é o apóstolo Paulo, eu só estou traduzindo. Eu sei que isso é um termo polêmico, por isso que eu falo assim, é Paulo que está dizendo, não sou eu. Ensine o quê? Elas serem trabalhadoras do lar, serem senhoras do lar. Ah, mas eu não quero ser senhora. Bom, então você está rejeitando a autoridade apostólica. Eu quero ser, sei lá, seguir minha carreira profissional. Não está tudo bem, mas
Não é essa a instrução da palavra de Deus. Quando a gente vai em Provérbios 31, também é outra passagem conhecida, e essa passagem tem umas polêmicas com respeito a isso nessa passagem, que nós vamos tentar falar aqui um pouquinho. Provérbios 31 é a mulher virtuosa, né? Passagem da mulher virtuosa a partir do verso 10. Essa mulher, meus irmãos, em primeiro lugar, ela não existe, tá? Ela é mulher ideal, né? Nenhuma mulher preenche tudo isso aqui. Então as mulheres precisam ficar desencorajadas. Poxa, eu não sou isso tudo, que miséria. Ninguém é. Assim como também os homens não são tudo aquilo que tem que ser. Ela não existe, mas é o modelo. É o modelo a ser seguido. É o que devemos almejar. As mulheres devem almejar. E qual é o foco dela? Descreve várias coisas aqui dela. Mas à medida que formos lendo, você vai ver que o foco dela está no seu lar. Eu vou ler toda a passagem. Vamos ler toda a passagem. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Olha, vamos fazer uma pausa logo aqui. Ah, mas eu tenho que... Os dois têm que trabalhar. Senão vai haver falta de ganho. Ele confia nela. Que não vai haver falta de ganho, porque o que ele ganha, ela vai gerir bem. Ela não vai gastar demais, ela vai saber economizar, ela vai saber usar os recursos dele para que não falte nada. Porque às vezes a gente age na incredulidade. Eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso. Existem situações adversas, calamidades, é necessário pegar a mulher também trabalhar, o homem ajudar em outras áreas. Existem situações, ninguém está falando que não existe. Mas a gente já cai na incredulidade, dizendo, não vai dar de jeito nenhum, a mulher tem que... Não. Se você trabalha diligentemente, ganha o seu salário, modesto, e a mulher dentro de casa é virtuosa, não vai haver falta de ganho. O coração do marido confia nela. Eu sei que eu posso dar o cartão de crédito para ela e ela não vai lá no shopping torrar tudo em sapato. Tô brincando. Mas ela vai gerir bem. Diga, Bruno. Hã? É um cuidado dela, né? Um cuidado dela, né? Poxa, eu ver onde eu posso economizar aqui, eu posso economizar aqui e tal. Não que as irmãs agora são obrigadas a fazer sabão, né? Não é isso. Mas é um exemplo, né? É um exemplo de que uma atitude que ela teve para economizar. É uma atitude que é o foco, né? Muito bom. Mas então, primeiro, vamos continuar a leitura. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. Ela não é preguiçosa, ela trabalha. Como ela trabalha? Ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda à noite já se levanta. E aí você vê o foco da atividade dela, do trabalho dela. Ela não é preguiçosa, ela é trabalhadora. Mas como? Ela dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, a gente vai ver isso aqui um pouco. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve. Tocante à casa, foco casa. Não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino, de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as. Dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. E aí de novo casa, verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada
dá-lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Você vê aqui uma ênfase, ela é uma mulher ativa, não é preguiçosa, trabalha bastante, mas você vê que as suas atividades giram em torno do lar. Ela dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas, no tocante à sua casa não teme a neve, todos estão vestidos. Ela atende ao verso 27, que é o importante, ela atende ao bom andamento do lar. É responsabilidade dela gerir o lar. A casa está bem organizada, bem gerida, e o marido confia nela. Você vê essa mesma ideia aqui de que ele trabalha lá, e ele pode ficar tranquilo lá no seu trabalho, que em casa as coisas estão em perfeita ordem, porque ela está cuidando de tudo muito bem. Bom, mas alguns têm feito isso, fala que ela vende, ela fez roupas e vendeu, roupas de linho fino, vende-as. Ela examina uma propriedade, adquire, tá vendo? Ela trabalha. Veja bem, meus irmãos, a ideia, quando fala que o foco da mulher é o lar, não é dizer que a mulher não pode ganhar dinheiro. Tá proibido. Se ela fez alguma coisa, ganhou dinheiro, errou, pecado. Não pode de maneira nenhuma. Não é isso. Ela faz coisas. Mas há uma diferença entre trabalhar e carreira. Entre um trabalho que pode ser feito, que até complemente, de alguma maneira, a renda, até ajude a casa. Ela tá fazendo roupa ali para os seus filhos, ó. Não teme a neve. Todos andam vestidos de escarlate. Ela faz mais para dar aos pobres. Ela tem tempo, ela fez um pouco mais para dar aos pobres, que ela é caridosa. Ela acolhe os necessitados e os aflitos. E ela vende também. Tem aqui, ó, meus filhos já têm, os necessitados ainda tem mais, vamos vender um pouco mais, ajuda. Por que não? Pode ajudar. Mas há uma diferença muito grande em dizer que ela era, por exemplo, uma corretora de imóveis, porque ela adquiriu uma propriedade, ela examinou uma propriedade. Então agora eu sou corretora de imóveis. Entendeu? Não tem problema nenhum ser corretora, dedicar minha vida a isso. Não está dizendo isso. Está dizendo que ela é uma corretora de imóveis ou que ela é uma diretora comercial porque ela vende vestidos de lã. Mas o foco dela, ela atende ao bom andamento do seu lar. O foco do seu trabalho está no seu lar, em casa. É preciso compreender, meus irmãos, que a carreira profissional é algo exigente. Para você trilhar um caminho de carreira profissional, é algo que demanda muito esforço de preparação, de trabalho, anos e anos, é o que dedica o seu tempo, os seus estudos. E como você vai servir a dois senhores? O Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou se devotará a um e desprezará o outro, ou vice-versa. Todos nós só temos 24 horas no dia, temos uma quantidade limitada de energia e tempo. Como podemos servir a dois senhores? Como as irmãs podem dizer, senhoras do lar, déspotas do lar, como diz Tito, trabalhadoras do lar, e se dedicar a carreiras desgastantes e intensas. Não é esse o sentido da palavra de Deus. E é importante nós sermos enfáticos nisso por causa do feminismo, que não só busca a tal da carreira, como deprecia as irmãs, as mulheres que querem serem donas do lar, querem ser as suas déspotas do lar. Isso é uma coisa horrível, é uma coisa humilhante para a mulher, à luz do feminismo, que uma mulher cuida do seu lar. Porém, não é coisa nenhuma. O marido confia nela, é uma glória. Essa mulher, Provérbios 31, essa será louvada, as suas obras a louvarão, ela será digna, será exaltada. Suas virtudes irão adiante dela e falarão alto a respeito das suas prioridades, que são as prioridades de Deus, prioridade bíblica. E o feminismo fala bem alto. Não, esqueça isso. As mulheres da nossa geração, minha geração, sofrem com isso. Porque é a geração contaminada pelo feminismo e as mulheres foram criadas com esse foco. O foco é esse. É você ser bem-sucedida na carreira profissional, ter uma profissão de sucesso, muito dinheiro e uma família desprezada.
Uma família desestruturada. Quantos lares já foram desfeitos por conta disso? Porque as coisas não estão nos seus devidos lugares. Ou porque o marido é preguiçoso e não trabalha. Ou por conta disso também. Da mulher que inverte os seus papéis. Isso está errado. Agora, tendo dito isso, é óbvio que existem, eu acho que não é nem necessário dizer, mas é necessário dizer. Existem situações adversas e a gente entende isso. A palavra de Deus, isso aqui não é uma lei, é uma prioridade. É uma prioridade. Não é uma lei preto no branco, se avançou sinal vermelho, multa, não importa circunstâncias. Não. Circunstâncias, o marido está desempregado, não consegue emprego, está procurando emprego. Coitado. Não consegue. A mulher deve ajudar. Tem que ajudar, de alguma maneira. Procurar alguma forma que ajude. Ou ela não tem marido. É mãe solteira. Vai fazer como? Tem que trabalhar. Deus sustenta. É uma situação fora do ideal. Olha, ser mãe solteira é o ideal? Não. Mas são circunstâncias. Aí tá olhando aqui o padrão, né? Que devemos todos almejar, devemos todos buscar. Qual devem ser as nossas prioridades? A prioridade do marido é o trabalho. Significa que o marido não pode lavar um prato em casa? Tem gente aqui que pensa assim. Cadê os que pensam assim? Tem gente aqui que pensa que o marido não pode lavar um prato em casa. A mulher pode fazer uma coisinha para ajudar o homem também. Em situações adversas, faz e ajuda. O marido também. A mulher está cansada, ajude a lavar o prato, vai ajudar ela. Não tem problema nenhum. Não é que um não possa nunca fazer uma coisa do outro. É prioridade. Qual o foco? Foco do homem, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, cultivar a terra. Deus colocou ele lá para trabalhar. O foco dela, cuidar do lar, atender para o bom andamento da sua casa. A mulher e as mulheres que são déspotas do lar sabem o quão isso consome. Como tudo isso é difícil. Não é pouca coisa, especialmente com menino, para criar, com filho. Depois está mais velho, os filhos já se criaram e as coisas estão mais tranquilas. Eu quero fazer uma atividade para me ajudar, a me ocupar. Ótimo, faça, deve fazer. Mas negligenciar o lar por causa de ambição pessoal, de que eu quero uma carreira, isso, aquilo, é fugir do padrão bíblico, claro. E aí tem que conversar com o apóstolo Paulo, com o Senhor Jesus Cristo, que inspirou o apóstolo Paulo e o mandou ensinar assim. Diga. A mulher pode fazer desde que o lado fique segundo plano. A prioridade é o lado. A mulher pode fazer alguma coisa, alguma atividade, mas desde que as atividades do lar que ela desempenha nessa linha que você falou ali, com relação ao cuidado com as crianças, o marido, da casa, não fique nunca em segundo plano. A prioridade dela é isso aí que você falou. Sim, mas com clarificações, com observações. Por que eu digo sim com observações? Porque muitos usam isso para simplesmente dizer, tá vendo? Então vou dar um jeitinho aqui e correr para fazer o que eu realmente quero. O que eu realmente quero é fazer uma carreira, é avançar. Então já que eu posso, eu vou dar um jeito, vou contratar 1000 empregadas para tomar conta de tudo e eu não ter nenhum trabalho eu mesmo. Trabalho e boto alguém para trabalhar no meu lugar. O que eu quero dizer? A paixão dela, o desejo dela, o que ela quer se ocupar é com o seu lar. Entendeu? A mulher quer estar no lar. Deve querer. Essa é a minha ocupação, essa é a minha ambição. Que meu lar esteja em boa ordem, eu vou cuidar. Não deve ser um empecilho para que, consegui fazer isso, agora eu estou livre para fazer o que eu quero, que é minha carreira. Muitos vão, se eu responder sim, vão usar essa minha resposta dessa maneira. Entendeu? Vou fazer aqui rapidinho, tá feito? Pronto, agora, minha ambição realmente. Porque não é só isso. O ambiente da lavoura, né? Vamos botar assim, né? Da lavoura, não é um ambiente propício para a mulher, em muitos aspectos. O Senhor fez cada um com suas naturezas, com suas peculiaridades. Estou dizendo que a mulher não possa ser uma profissional bem-sucedida? Pode, tem capacidades. Mas tem fraquezas, tem limitações. O homem tem outras, tem fraquezas por lá também. O Senhor dotou cada um com propriedades naturais próprias para esse ambiente. Entendeu? Então, eu respondo sim, mas com receio. Entendeu? Não é que é um
pecado, se ela fizer um trabalho. Não. O fato é, meus irmãos, tem que sondar o coração para entender as motivações. Entendeu? Sondar o coração. E orar. Entender as circunstâncias. Entender é necessário mesmo. O que está em jogo com relação a isso. Por que que eu quero isso? Por quê? Tem que se perguntar isso. Por que que eu quero isso? Quando o que a mulher deve querer é um lar bem estruturado. É o que o Senhor falou. Ela é trabalhadora do lar. Ela é déspota do lar. Ensine a ela a ser isso, a desejar isso. Essa deve ser a ambição dela. E não de carreira. Não de eu quero ser uma grande isso, uma grande aquilo. Ou ter um grande salário. Às vezes a ambição é financeira, eu quero dinheiro. Eu quero ter uma condição financeira melhor. Não é uma condição financeira digna, mínima, básica. Eu quero ter uma condição melhor. Eu quero ter mais luxo, eu quero poder viajar. Eu quero ir pro exterior. Eu quero poder comprar o que eu quiser, sem ter que pedir pro marido. Tem mulher que quer trabalhar porque não quer depender do marido. Eu não quero depender do marido, ter que pedir dinheiro a ele. Então eu vou trabalhar. Às vezes o cara é miserável também, entendeu? Oprime a mulher financeiramente, e aí tenta ela desejar assim. Isso é uma coisa que os dois têm que estar bem alinhados. Diga aí, pode. Só para ver se você dizer se esse exemplo pode do padrão. Diga. Um exemplo concreto, você está não para ser antiético, mas é de um vizinho meu, são cristãos. Sim. Ele trabalha, mas ele dois cristãos, né? E ele queria ampliar a família. Verificaram, fizeram as contas, e para ampliar a família, não dava para a mulher ficar tão somente em casa o dia inteiro. Observe, só concluindo. Aí ela é advogada. Ela falou assim, combinou com ele. Foi o seguinte, eu trabalho duro para poder complementar a renda e poder pagar os custos do plano de saúde e tal, com a criança com a família maior. Tinha um filho só, tiveram mais dois. Ela fica a manhã inteira com a família, a manhã inteira, combinando o escritório e trabalhar só à tarde, para poder ajudar a auxiliar nesses gastos. Esse exemplo prático, que a prioridade realmente dela é a família, porque vai ser pago sobre isso. Graças a Deus. Só que ela precisava disso para complementar os gastos do plano de saúde, de colégio, etc. Esse exemplo prático pode do padrão. Veja bem, eu não quero... isso que a gente ensina são princípios. Eu não quero aqui agora ser o juiz do que é certo ou que é errado. Se é certo ou se é errado. Se é certo ou é errado. São situações complexas, subjetivas, em muitos aspectos, que não dá para simplesmente dizer é certo ou errado essa situação. Primeiro que tem que analisar no detalhe o que ela chama de eu tenho necessidade. Plano de saúde? É necessário ter plano de saúde. Eu fico pensando nos puritanos, que tinham 10 filhos, não tinha plano de saúde, 5 morriam, 6 ou 7 morriam, sobrava 1 ou 2. Ah, não vamos ter mais filho não, porque a mortalidade infantil é muito alta. Então, não dá. Não dá pra ter filho, né? Não era assim, né? Eu só tô citando porque você falou isso agora, plano de saúde, foi o que você citou. Sonho de coração. Também não tô dizendo, vão ter filho na doida aí, um cara de coisa. Tem que pensar. Mas, de repente, é melhor ter um... Vamos botar se ela não tem condição, né? Realmente precisa ter. É melhor ter 1 ou 2 ela estando em casa, ou ter 10 e para isso ela trabalhar. Bom, talvez sim, talvez é um trabalho... Enfim, o que eu quero dizer é que isso é complexo, não dá para dar uma resposta assim. Entendeu? E não é uma questão de certo, errado, lei. É uma questão de sabedoria. Entendeu? Sabedoria é diferente de uma lei. Lei é preto no branco, é ou não é? Sabedoria você tem que parar em oração, sondar as motivações, sondar os detalhes, pensar, se aconselhar e achar uma direção que não é a única. Sabedoria fala, tem essa direção, tem essa direção, tem essa direção. Essa é mais sábia, talvez, por essas razões. Então é uma questão de sabedoria. E qual é o princípio que cada um tem que sondar com seriedade? O princípio é o foco da mulher é no lar, e do homem no trabalho. Quando se inverte, dá problema. E obviamente, circunstâncias difíceis. Circunstâncias difíceis. Não, eu acho bom que me elucida acrescentar. Não, mas assim, Tô aqui para me apertar mesmo. E assim, eu acho que isso é importante, essa questão do coração. Os dois têm no coração realmente a primeira família. Mas no coração, mais profundo aí. Porque, veja bem, às vezes a prioridade da família. Quem vai dizer? Quem é a família que vai dizer não tem prioridade na família? E eu sei que ele talvez tenha. Estou dizendo que não tem. Mas eu, quando digo soldar o coração, é se não tem influências. Não
claras de pressões da sociedade. Por exemplo, eu boto na escola. Eu tenho que botar na melhor escola. Na escola, tem a pressão. O menino tem que ter o tênis que brilha. Às vezes isso se torna necessidades na cabeça das pessoas. E tem que ter, vou ter que ter outro, porque como é que eu vou manter isso aí? Tem que fazer o inglês, tem que fazer o balé, tem que fazer... Isso, não, tem que ter... Entendeu? Por isso que eu faço sondar o coração. Não tô dizendo que ela não ama a família dela, a prioridade, não. Certamente ama. Mas será que essas expressões de materialismo não tá ali de uma forma não detectada? Está sucumbindo à pressão da sociedade muito forte? Tem que ter sabedoria. Pensar e escrutinar o coração. Entendeu? Não já tendencioso. Não já tendencioso, mas escrutinar. Será mesmo? Será que eu não estou disposto a fazer sacrifícios? Essa é uma pergunta. Será que eu não estou disposto a fazer sacrifícios? Sacrifício de conforto, por exemplo? Às vezes não tá. Você conhece, eu não sei. Será que dá? Você conhece seu vizinho. Se tá fazendo sacrifício de conforto, por exemplo. Talvez não beija. Não sei, não tô dizendo que está ou que não tá. Não tô afirmando. Talvez. Você entendeu? Entendeu? É preciso sondar o coração em fundo. Quando eu falo sondar o coração é em fundo. Não é só dizer, minha prioridade é minha família. Pronto, beleza, então eu faço o que eu quero. Então eu vou seguir esse caminho aqui. Não. É sondar. Realmente eu fiz tudo? Eu estou no foco aqui? O que é que eu quero para minha vida? É o que Deus quer. E assim não haverá falta de ganho. Em tese, né? A gente sabe que as circunstâncias são adversas. O Senhor, em teoria, na prática, às vezes pela sua providência, ordena circunstâncias difíceis e as coisas precisam ser ajustadas. E é a vida. E é a vida. Isso aqui não é uma lei moral. É uma prioridade, é um foco. O Senhor criou o homem para isso. O Senhor criou a mulher para isso. Mas como não é uma lei, não uma lei moral que se não fizer vai ser disciplinada, pecou, excomungada. Não é isso, de maneira nenhuma. Eu sei que tem muitas irmãs aqui que trabalham na nossa igreja. Muitas circunstâncias adversas. Eu sei. Mas isso aqui também é não é a palavra. É um incentivo para que você de fato sonde seu coração. As irmãs que trabalham. De fato aí, por quê? Talvez seja circunstância adversa e aqui não é que eu não quero ser... eu tenho grupo das que trabalham e das que não trabalham. Não, eu sei que muitas irmãs passam dificuldade, eu conheço vocês. Conheço a dificuldade de vocês. Mas sonde seu coração, não deixe de sondar o seu coração. Mesmo que você continue no trabalho, por alguma razão, dificuldade da vida ali que você está passando, sonde seu coração. Qual é o seu foco? O foco da mulher lá. E assim, eles vão cuidar bem das coisas. Não haverá falta de ganho. O coração da mulher confia nele. Diga aí, donos. É uma necessidade do casal, dona Lúcia, sim, sem dúvida. E é isso que eu estou dizendo. Por isso que a resposta... Claro. É por isso que a resposta não é preta no branco. Entendeu? É uma necessidade do casal. E às vezes é necessário realmente. Sim. Resposta, por isso que eu disse sim. Às vezes é necessário. Mas eu receio que o que nós chamamos de necessidade não é necessidade. É pressão no mundo. Para manter os padrões que o mundo estabelece e que nós temos que manter. Desde quando na Bíblia diz que você só pode ter filho se tiver plano de saúde? Essas são as coisas. Fala, não, eu só posso ter filho se eu tiver plano de saúde. Para eu ter filho eu tenho que trabalhar para ter plano de saúde. Desde quando? O plano de saúde é uma coisa muito boa. Se possível, maravilhosa, deve ser buscada para ter um conforto e uma facilidade, sem dúvida alguma. Mas desde quando? Entendeu? Eu estou dando isso como exemplo para a gente sondar se aquilo que a gente chama de necessidade é de fato necessidade. Se às vezes nosso coração não está contaminado já com a sociedade, com o que se acostumou a dizer que é necessidade. Nós temos que confiar em Deus. E se Deus ceifar o nosso filho,
Nós não vamos deixar de ter filho por causa disso? Porque eu não tenho plano de saúde, eu não tenho como eu, pelas minhas próprias forças, me certificar de que ele vai ter uma saúde perfeita até os 80 anos de idade. Tem que ter plano de saúde. Não ter filho. E se Deus quiser ceifar o nosso filho? Ele vai ceifar o nosso filho. Dá graças a Deus pelos anos que o Senhor nos deu com os nossos filhos. Era assim que os puritanos faziam. Assim que foi sempre feito até... Quantas gerações atrás? 2? 3? Eu pego minha avó. Pensa na vida da sua avó, dos seus avós. Eram outras necessidades, não é? Ah, não, mudou. Mudou o padrão. Mudou aquilo que nós entendemos como necessário, mínimo. E aí descaracterizou a família, que colocou um peso sobre a mulher que não deveria ter. Porque agora tem que ter tudo isso. Tem que ter a melhor educação, o melhor inglês, o melhor balé, o melhor plano de saúde, uma melhor bandeira. E aí cria essas situações, entendeu? Então é só isso. Por isso que não é preto no branco. Pode ter circunstância assim. Que em oração, com sabedoria, entendeu? Vamos fazer isso temporariamente, por algum momento. E Deus pode abençoar. Claro, abençoa sim. Não precisa se sentir também humilhada por conta disso. De maneira nenhuma. Agora sonde o coração. Esse é o ponto. Sonde o coração. E assim juntos vão, então, conseguir, se Deus quiser, gerir bem os bens. Esse é o foco. É o foco. É o norte. Esse é o norte que deve ser seguido. Ok? Não deu para concluir. Ainda tem mais algumas coisas que a gente pode continuar semana que vem. Eu sei que é um assunto que toca na vida pessoal de muitos, mas, diz o apóstolo Paulo, ensina as mulheres mais novas a isso. Eu tenho que ensinar. Bom, e semana que vem a gente continua tratando alguns outros detalhes e avançando no nosso programa. Vamos orar.